Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 7 de setembro, é feriado, estamos na 22ª semana do tempo comum, mas também dia de comunhão e de unidade. Não devemos dar feriado à nossa unidade, à nossa comunhão, mas ao contrário, é um dia de renovarmos nesse dia, a nossa unidade e, sobretudo, rezarmos pela nossa igreja. É um dia particular para rezarmos pelo Papa Francisco, pedindo graças espirituais e, sobretudo, a sabedoria e inspiração do Espírito Santo para bem conduzir a nossa igreja. E aproveitando este dia em que estamos em casa, reunir a nossa família juntamente para meditarmos a palavra de Deus e vivermos bem este dia de feriado e esta quinta-feira. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejas levado ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda a constância e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, a primeira leitura de hoje é uma continuação da leitura de ontem, onde São Paulo vai exortar e dar ação de graças por toda a comunidade de Colosso. E ali ele vai dizer, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejas levado ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Então, duas graças que São Paulo vai pedir àquele povo, Primeiro, o pleno conhecimento da vontade de Deus, de realmente conhecer o desígnio, o projeto que o Senhor tem, mas, sobretudo, ele vai pedir sabedoria e discernimento espiritual. Então, são as graças que hoje também nós somos convidados, nessa quinta-feira, juntamente com São Paulo, pedir essas graças para cada um de nós, Graças de sabedoria, graças de discernimento espirituais. E aí ele vai exortar dizendo, assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado e dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a graça particular que São Paulo vai exortar é dizendo para que cada um possa andar digno, digno da vontade de Deus e fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Então, esse convite hoje é fazer uma releitura, Como eu tenho andado nos caminhos do Senhor? Eu tenho agradado o coração de Deus ou eu tenho ferido o coração de Deus com as minhas atitudes, com os meus pecados, com a minha reação, com a minha forma de lidar com o Senhor, mas também uns com os outros. E ele vai dizer, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Então, peçamos nesse dia essa graça de crescer nesse conhecimento da vontade de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda a constância com alegria. Então, peçamos essa graça. Essa leitura de hoje é um convite a cada um de nós, é uma exortação, São Paulo vai ali exortando cada um deles e dando as graças que ele mesmo quer comunicar ao seu povo e que São Paulo também quer comunicar a cada um de nós neste dia. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e o som dos instrumentos, com trombetas e o som da corneta, aclamai ao Rei Senhor. Então, celebremos o Senhor neste dia junto com o salmista que nos convida a reconhecer o amor do Senhor que teve os seus olhos sobre o seu povo, o Senhor que lembrou de cada um. E aí o salmista vai dizer, o Senhor lembrou-se do seu amor e sua fidelidade em favor da casa de Israel. O Senhor se lembra sempre da sua aliança conosco e Ele renova sempre o seu amor e a fidelidade dele com cada um de nós. O Senhor é fiel, nós é que somos infiéis. Mas o salmista hoje nos convida a renovar também a nossa fidelidade com Deus,
a contemplar os confins da terra, a salvação do nosso Deus, aclamar o Senhor e dar gritos de alegria. Então, o convite de hoje é esse grito de gratidão, de alegria, de ação de graças, porque o Senhor é esse que vai à nossa frente. E aí o salmista nos convida a louvar o Senhor com os instrumentos. Eu sempre costumo falar a cada Lexio Divina qual o instrumento do teu coração que você quer tocar para o Senhor. Ainda que você não toque nenhum instrumento musical, mas o primeiro instrumento é o nosso louvor, é os nossos lábios. Esse deve ser tocado todos os dias, como uma gratidão e ação de graças, porque o Senhor realiza maravilhas no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Certa vez em que a multidão se cumpria ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia sido acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescadores de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Então, aqui a gente vê um dos primeiros milagres que o Senhor vai colocar à prova ali, né, os apóstolos, os discípulos, quando o Senhor vai pedir a Pedro de lançar as redes. Então, eles passaram a noite inteira tentando pescar, nada apanharam, tinha encostado ali o barco, né, à beira do lago. O Senhor que pede de subir no barco e começar a pregar as multidões. E ele vai mostrar o poder da fé e da graça, quando ele vai pedir a Pedro de lançar as redes. E Pedro vai dizer uma coisa muito interessante para cada um de nós. Ele diz assim: Senhor, né, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandastes lançarei as redes. Então, a primeira atitude aqui de Pedro para cada um de nós foi a sua obediência à palavra do Senhor. O milagre só aconteceu porque Pedro confiou na palavra de Deus. Ele vai dizer, né, por que mandastes eu lançarei as redes? Ele não questionou dizendo, não, Senhor, não vou lançar não, é perca de tempo. Ele vai dizer que foi difícil, que eles não pescaram a noite inteira, mas mesmo assim ele não se detém. Ele não vai colocar o Senhor à prova ou simplesmente desacreditar. Ele faz um ato de fé e ele lança as redes. E porque eles lançaram a rede, ele tocou no milagre. Eles apanharam tamanha quantidade de peixe que se rompiam a rede, ao ponto de chamar os outros, né, que estavam ao lado ali, os sócios, para ajudarem nessa pesca milagrosa. E aí Pedro vai cair em si. Ele vai dizer, Senhor, como sou pecador. Né? Como ele, diante ali do Senhor, se viu fraco e pequeno. Mas a sua obediência salvou o coração de Pedro. E a sua obediência fez o milagre. E aí Jesus vai dizer a ele, né? Não temas, você não vai só ser pescador de peixes, mas se tornará pescadores de homem. Então, 2 lições o Senhor quer nos dar nesse evangelho de hoje. Primeiro, acreditar no milagre do Senhor através da sua palavra. E segundo, não termos medo. Não temos medo de nos lançarmos, porque Jesus vai dizer para ele, né? Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Ou seja, Jesus vai pedir ele de se alargar, de exatamente se abandonar. E aí o Senhor vai dizer, por causa da tua obediência, você não só vai pescar peixes, mas será pescadores de homem. Porque a obediência, ela faz milagres e ela toca o coração do outro. E aí Simão Pedro vai entrar nesse movimento de se deixar ser conduzido pelo Senhor. Então, peçamos essa mesma graça nesse dia para cada um de nós.
Uma fé confiante, que é capaz de acreditar na sua palavra e de não temer. E ao mesmo tempo saber que a nossa missão ela vai além do serviço material, mas o Senhor nos convida também a sermos evangelizadores, a pescar homens e mulheres para a sua obra, para a sua missão. Então, nessa quinta-feira, nesse dia da unidade, renovemos a nossa fé, a nossa confiança e não tenhamos medo de lançar as redes. Então, tenhamos uma bela quinta-feira de unidade neste dia e que Deus os abençoe.